No alto dos Alpes bávaros, o Ninho da Águia, posicionado estrategicamente a mais de 1.800 metros de altura, o local oferecia uma vista impressionante, mas não era só a beleza que o tornava especial. Era o simbolismo do domínio e da grandiosidade, como se o próprio cenário natural estivesse a serviço do regime. Imponente e inacessível, este refúgio nas alturas se tornou um dos maiores ícones da época, refletindo não apenas uma posição geográfica, mas uma postura de força que parecia inalcançável. A construção do Ninho da Águia foi um verdadeiro espetáculo de engenharia, um feito que desafiou as leis da natureza e da lógica durante a Segunda Guerra Mundial. Esculpidas em penhascos vertiginosos, as estradas sinuosas que levavam até o topo eram uma obra-prima por si só, projetadas para impressionar e também intimidar. Imagine caminhões carregados de materiais subindo aquelas curvas traiçoeiras, tudo para erguer uma residência que refletisse a ambição desmedida do regime nazista. Cada pedra colocada parecia contar uma história de sacrifício e controle, transformando o lugar em uma fortaleza quase impenetrável. Conhecido como Ninho da Águia, este refúgio não era apenas uma residência, mas uma extensão da própria imagem de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ele raramente visitava o local, mas sua presença pairava no ar como um fantasma, alimentando a lenda de um líder que preferia a solidão nas alturas. A casa, com sua arquitetura robusta e localização estratégica, parecia desenhada para projetar uma sensação de poder intocável e isolamento quase divino. Cercada por montanhas e nuvens, Hitler buscava não só um esconderijo, mas um trono elevado sobre o mundo que ele tentava dominar. Por trás deste grandioso projeto estava a mente ambiciosa de Martin Bormann, que era o secretário pessoal de Hitler que idealizou o Ninho da Águia, transformando uma ideia em um presente extravagante para o seu aniversário de 50 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Bormann não apenas planejou, mas supervisionou cada detalhe da construção, impulsionado pela ambição de impressionar tanto o mundo quanto o próprio Hitler. Para ele, o projeto simbolizava mais do que um simples refúgio, era um monumento à grandeza e um palco para a elite nazista. Bormann enxergava a grandiosidade do local como um reflexo da glória do regime, uma obra que, ao mesmo tempo que deslumbrava, ocultava os sacrifícios e tragédias que ocorriam nos bastidores. Curiosamente, a construção do Ninho da Águia não foi vista com bons olhos por todo dentro do regime nazista. Muitos altos oficiais consideravam o projeto uma extravagância desnecessária, especialmente em tempos de guerra. Recursos que poderiam ter sido destinados aos esforços de guerra foram canalizados para essa empreitada monumental, gerando críticas veladas nos bastidores. Entretanto, a influência de Martin Bormann sobre Hitler garantiu que a construção seguisse adiante, apesar das reservas. A construção do Ninho da Águia durante a Segunda Guerra Mundial foi marcada por um preço alto e sombrio, a vida de pelo menos 12 trabalhadores vítimas das condições extremas e da pressão constante para terminar o projeto. A tarefa era árdua, desafiando os limites humanos enquanto enfrentavam penhascos, tempestades e jornadas exaustivas. As histórias desses homens, muitas vezes esquecidas, ficaram enterradas sob o glamour do local. Eram operários que enfrentavam um frio constante e o risco de desmoronamentos movidos pela obrigação e medo. O Ninho da Águia, então, não era apenas uma obra de engenharia, mas um testemunho dos sacrifícios que a fortaleza demandou. O Ninho da Águia não era apenas um refúgio,
era um palco exclusivo onde as figuras mais poderosas do regime nazista se encontravam durante a Segunda Guerra Mundial. Longe dos olhos do mundo, grandes líderes e generais participavam de reuniões estratégicas discutindo os planos para moldar o destino de milhões. Além de sua localização impressionante, o Ninho da Águia abrigava uma série de luxos e detalhes projetados para exibir a sua luxúria. O interior da residência era decorado com mármores raros, tapeçarias e móveis sob medida, tudo selecionado para impressionar os visitantes. Uma das características mais marcantes era a grande lareira de mármore vermelho, um presente do próprio Mussolini que dominava a sala principal, reforçando as alianças entre os regimes fascistas. Além disso, o local contava com uma sala de conferências, áreas de descanso luxuosas e janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante dos Alpes bávaros. Tudo no Ninho da Águia, desde sua arquitetura até os mínimos detalhes, eram projetados para refletir o poder e exclusividade, criando um ambiente de imponência e controle. O local, com seu ar de isolamento e luxo, oferecia um ambiente onde decisões críticas eram tomadas, cercadas por uma atmosfera de poder absoluto. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Ninho da Águia mergulhou em um mar de lendas e especulações que alimentaram a imaginação popular. Rumores de bunkers secretos escondidos sob a montanha, passagens ocultas e tesouros nazistas supostamente enterrados nas profundezas tornaram-se parte do folclore local. A ideia de que o refúgio poderia guardar segredos inexplorados atraiu curiosos e historiadores, todos fascinados pelo que poderia estar por trás das paredes de pedra e corredores sombrios. História de ouros desaparecidos e documentos secretos deram um toque de mistério ao lugar, que já era carregado de uma aura sinistra. Enquanto o Ninho da Águia era cercado por enigmas, Hitler raramente o utilizava, preferindo uma propriedade vizinha que também carregava seu peso histórico. Apesar de toda a grandiosidade do Ninho da Águia, Hitler o utilizava pouco, preferindo o conforto e a praticidade de sua outra residência, Oberghof, localizada nas proximidades. Esse local mais acessível e familiar tornou-se o verdadeiro centro de operações e onde ele passava a maior parte do seu tempo durante a Segunda Guerra Mundial. Oberghof não era apenas um lar, mas também um quartel-general onde foram tomadas muitas das decisões mais sombrias do regime nazista. Cercado por seus assessores mais próximos, Hitler sentia vontade para planejar suas estratégias longe da formalidade opressiva do Ninho da Águia. O contraste entre os dois locais mostrava o lado prático do líder, que buscava poder e controle, mas também o conforto de um ambiente onde podia se isolar com seus pensamentos e aliados. Hoje, o Ninho da Águia permanece como um testemunho silencioso dos horrores e da grandiosidade da Segunda Guerra Mundial, uma lembrança física de uma era marcada pelo poder e pelo medo. Agora aberto ao público, o local atrai visitantes curiosos, historiadores e turistas, todos fascinados por caminhar pelos mesmos corredores que um dia foram palco de encontros sombrios e decisões devastadoras. Ao mesmo tempo que a visita deslumbrante dos Alpes encantava, o peso histórico é palpável, como se as paredes ainda sussurrassem histórias nunca contadas. E assim, o Ninho da Águia continua a desafiar o tempo, servindo como um lembrete permanente de como a história se constrói tanto pelas glórias quanto pelas tragédias. E bom, entusiastas, quero agora que vocês comentem alguma curiosidade ou algo que te chamou a atenção nessa construção da Alemanha. E também quero pedir o seu like e a sua inscrição para assim estar apoiando o nosso canal
Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.